Bem-vindo ao vivoplay.com e hoje eu tô aqui com teoria para você que gosta de uma teoria da hora, tá? E a teoria é de Dragon Ball Super Hero, o longa que chega em 2022. Bom, eu tenho que começar a falar dessa teoria pelo jogo Dragon Ball Z Kakaroto, tá? Porque no Dragon Ball Z Kakaroto a gente teve trocentas coisas se canonizando através da visão de Akira Toriyama para o jogo e a forma como o mundo do jogo se comporta. Por exemplo, a gente ficou sabendo que a Lanty, na verdade, ela não sumiu, ela estava indo atrás do Tenshinhan. O Tenshinhan era um cara que ficava lá viajando de um lado para o outro e ela estava sempre à procura dele, né? E com essa informação, tem uma outra que pode se encaixar no Dragon Ball Super Hero de uma forma inacreditável. Porque nós temos lá a personagem da Android 21, que é uma cientista. Eu não lembro se ela tem nome. Porque ela aparece como Android 21 mesmo. Não lembro se tem nome lá. Porque ela só aparece cientista no Dragon Ball Kakaroto. Mas ela está assistenciando a Bulma. E, por exemplo, ela que fica lá pra gente entrar numa sala de treinamento. Então, ela fornece o conhecimento dela, mais o conhecimento da Bulma, junto ali da tecnologia, para criar uma sala de treinamento para a gente ir lá e treinar com nosso personagem, para evoluir e tudo mais. Então dá para ver que com isso, a cientista, ela tem uma noção interessante sobre os guerreiros que acompanham a Bulma, os guerreiros que conhecem a Bulma, por exemplo, Goku, Vegeta e tudo mais, né? Levando isso em consideração, a gente vem pro teaser recente de Dragon Ball Super Hero liberado na Jump Festa, que mostra algumas cenas a mais. Inclusive a gente tem o Gohan entrando de uma forma que, cara, é da hora, porque a gente vai ver o Gohan partindo pra cima novamente, né? Mas uma das coisas interessantes que eu parei pra pensar nesse filme aí foi, pô, tá, a gente sabe que o Gama 1-2 lá, ele é criado pela Red Ribbon. A Red Ribbon é uma organização que está presente no Dragon Ball desde quando o Goku era uma criança, tá? Então, se você assistiu mais Dragon Ball Z, mais do Dragon Ball Kai, por exemplo, a Red Ribbon não criou só aqueles androides, tem vários androides. Inclusive tem um especial do Android 8 que é da hora mesmo. Inclusive tem uma animação bem legal, e parece que eles usam até a animação do GT, que tem uma animação do GT que é interessantezinha para esse Dragon Ball, que o Goku acaba dando um Kamehameha tenebroso no fim do longa. Mas, comecei a parar pra pensar o seguinte, a gente teve essas canonizações, né, por parte do Akira Toriyama no Dragon Ball Z Kakaroto. A Android 21 é uma personagem desenhada pelo Akira Toriyama. Ela começou ali no Dragon Ball Fighters. Eu não parei ainda para terminar a história do Dragon Ball Fighters, tá? Então pode ser que depois que eu termine a gente possa falar mais coisas sobre isso ainda. Porém, a gente sabe que ela é envolvida com vários experimentos e tudo mais, assim como a Red Ribbon como um todo, né? Mas a questão é a seguinte. Foram mostrados vários cientistas da Red Ribbon ali trabalhando e tudo mais, porém, nenhum desses cientistas, ou mesmo os personagens que já faziam parte da Red Ribbon, eles têm noção do quão forte o Goku se tornou. A única pessoa da Red Ribbon que teria informações atuais de Goku, por exemplo, para criar um ser que fizesse frente a ele atualmente, em que inclusive pudesse fazer frente para o Gohan, porque querendo ou não, em questão de nível de poder, os androides da Red Ribbon, até o Cell, eles não seriam androides que teriam como bater de frente com o Gohan adulto. A gente tem quem? A cientista, que no Dragon Ball FighterZ é revelada como Android 21. E ela foi a única personagem que não foi mostrada até agora em uma animação. E ela é uma personagem que tem um design bem interessante, tem a parte Majin dela, que, por exemplo, é uma coisa que pode ser explicada ou... Bom, pode ser, dentro de várias hipóteses e teorias,
o vilão de Dragon Ball Super Super Hero. Porque pensa comigo o seguinte, ela é como se fosse uma criação do Dr. Gero, mas na verdade ela era alguma coisa do Dr. Gero, não lembro se era filha, neta ou esposa do Dr. Gero. Como eu disse, ela tinha o contato com a Bulma porque ela foi assistente da Bulma. Ela não apareceu em nenhuma outra coisa a não ser o Dragon Ball FighterZ, e ela foi introduzida também em Dragon Ball Xenoverse. Mas Dragon Ball FighterZ Xenoverse, beleza, ok, algumas coisinhas interessantes aparecendo. Porém, com um longa, onde a gente tem a Red Ribbon sendo explorada novamente como uma organização, digamos assim, criminosa, né? Porque ela vai criar um bicho para tentar matar os caras e, querendo ou não, isso vai acabar dando altas consequências. Ela é a única personagem que tem como a gente colocar nesse ponto. Inclusive, penso o seguinte, seria interessantíssimo não ser mostrado na dica da Android 21 até esse longa sair, para justamente deixar na mente dos fãs o quê? Um nó. Porque Akira Toriyama disse que quando a gente pensar com relação às coisas de Dragon Ball, a gente não pode ficar criando muita coisa, a gente tem que ser direto, porque a resposta mais simples é aquela resposta que vai chegar aonde se deve. No caso aqui, a resposta simples que a gente tem é: a gente tem a Red Ribbon querendo se vingar de Goku e seus amigos. A Red Ribbon cria um androide que vai se portar como um herói e vai ver os personagens principais ali, os guerreiros e Goku e seus amigos, como os vilões. Então ele vai partir para cima deles com a mentalidade de que eles são os vilões e ele, Gama, é o herói. Porém, tipo, isso aí é uma coisa bem simplesinha, só que é fácil essa visualização. Como aquele disse, a gente olha de uma forma e já tem uma linha direta aí do que vai acontecer. Mas coloque um ponto nisso, porque o filme precisa ter uma trama e também não é uma coisa complicada, porque a cientista, ela é Android 21, ela é criação da Red Ribbon, ela tem conhecimento para criar um guerreiro que possa fazer frente a Goku e seus amigos, porque ela teve acesso aos dados que a Bulma tinha, tá? Então, seria uma coisa muito louca a gente ver, por exemplo, Goku e seus amigos contra a Android 21. E nesse longa, por exemplo, a gente tendo a origem da Android 21 e como ela chegou no ponto de se tornar uma Majin, como o Majin Buu. E aí, por exemplo, a gente teria noção também do quão forte ela pode ser, porque se a gente se lembrar do Majin Buu, ele deu um trabalho enorme, ele foi uma grande problemática, porque, por exemplo, ele não era o vilão que queria dominar o mundo, mas ele era o vilão que queria destruir tudo, tá? E aí tem as questões de absorver tudo mais, por mais que a gente pense, pô, mano, vai usar um Majin de novo? Sim, um Majin, mas com uma coisa diferente. Porque pensa comigo, se o Majin Buu foi criado pelo BBD, o Babidi, que era filho do Mago BBD, pegou o Majin Buu e acordou ele, como a Red Ribbon conseguiu acesso a alguma parte de Majin para inserir isso na Android 21? Porque provavelmente se a Red Ribbon chegou nesse ponto de explorar por exemplo, vamos dizer, a cúpula, a cápsula, aquela bolota onde estava o Majin Buu, se ela conseguiu alguma coisa dali, quer dizer que a gente tem mais informações ocultas sobre Dragon Ball Z e a saga Majin Buu. Porque, por exemplo, quando os guerreiros Z chegam aonde Babidi, Daburá estão e o Majin Buu está lá no último andar só colhendo as energias dos combates, pense, eles chegaram, tudo aquilo já estava lá. Então, a Red Ribbon pode ter chegado lá antes, pode ter pego, colhido uma amostra de Majin e ter usado essa amostra de Majin na Android 21. Por exemplo,
no futuro de Gohan, chega no ponto que ele olha e fala, pô, eu sabia que existia o Android 17 e 18, não que o Cell existia. Então, pode ser que, assim como teve também, acho que os 15 e 16, se eu não me engano, 14, 15, não lembro. Teve os outros androids lá, o gordinho e o velhinho. No futuro do Trunks também eles não existiam. Então, pode ser que Android 21 tenha sido uma das que ficou lá em off e se ativou depois que o céu foi destruído. Mas, por exemplo, a Red Ribbon já deveria ter inserido nela aquela coleta de dados que eles conseguiram dos Majins. Entendeu? E aí você coloca tudo isso em cena, por exemplo, aí você já justifica Android 21 se tornar uma Majin, a questão dela ter conhecimento, né, com os guerreiros Z já vai por esse ponto do ela ter sido assistente da Bulma, então ela teria conhecimento de muitas coisas. Ela, junto com a Red Ribbon, ter criado o Gama e chegar no ápice do filme, o Gama, não no ápice, né, mas acho que chegaria a ser um clímax no meio do longa. O Gama se tocar que, na verdade, ele tá indo contra, não os heróis, mas os caras que sempre salvam a Terra. E que, na verdade, uma empresa vilanesca tá usando ele para se vingar e ele se voltar contra essa empresa, precisaria de mais alguma coisa para preencher essa lacuna. Porque o Gama é um personagem forte, que já fez frente ao Gohan no teaser que a gente vê. E aí a gente tem mais personagens fortes, porque a gente tem o Goku treinando junto com o Broly no planeta do Bills, tá? Por mais que o Bills e o Whis não vão interferir na situação, a gente pode ter esse ponto. O Gama se dando conta das coisas e quando eles se voltam contra a Red Ribbon coloca, na verdade, para enfrentar, ou a pessoa se dispõe a enfrentar, ela se dispõe, né? E aí a gente tem como grande vilão do longa Android 21. Imagina que situação louca seria essa e que situação interessante, até porque a animação dos teasers, né, de Dragon Ball Super Super Hero estão muito boas, inclusive elas são bem semelhantes às que a gente tem em Dragon Ball Xenoverse 2, quando a gente tem uma cinemática, e a cinemática ela tem um desenho bom, ela tem um design bom, uma movimentação 3D ótima. E arrastando isso ali pro longa do Super Super Hero, pensa o seguinte, o design da Android 21 seria muito mais valorizado do que já é em Dragon Ball FighterZ. A gente teria uma personagem muito mais bonita e utilizada de uma forma que até agora ela não foi utilizada, saca? Porque, querendo ou não, o Dragon Ball FighterZ ele tem a sua história, mas entra naquele ponto de que pode ser uma história de uma linha paralela, e não ela sendo canonizada como foi de fato no Dragon Ball Z Kakaroto. Bom, eu espero que você tenha curtido. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, dessa ideia de, por exemplo, a cientista do Dragon Ball Z Kakaroto, que é a Android 21, ser, na verdade, a criadora do Gama e ser a vilã do Dragon Ball Super Super Hero. Será a Gama uma nova integração na equipe dos heróis, na equipe Z, nos amigos do Goku? Porque a gente ainda vai ter uma grande surpresa com a Pan, porque parece que a Pan vai mostrar a que veio e vai começar a lutar, né? Esse filme se passa algum tempo à frente do Dragon Ball, da saga inclusive do mangá de Dragon Ball Super, mas a curiosidade continua aí. Então, não esqueça de seguir Vivoplay nas redes sociais, de inscrever-se no canal do YouTube do Vivoplay, em youtube.com/vivoplay, para você conferir os vídeos novos e tudo mais, sugerir vídeos novos também, conteúdos novos, e a gente se encontra na próxima. Falou, valeu, não esqueça de visitar vivoplay.com, até mais e tchau!